Eis que o garoto da escola que sofria bullying virou o grandíssimo ministro da República do Brasil. E aí, todas as frustrações que ele passou na sua época de infância, ele agora está tentando impor uma autoridade que ele não tinha, nunca teve, passou a ter depois que ele entrou na política. Ele está tentando expor isso agora, mostrando todo o seu poder fictício, prendendo pessoas do meio político, né? Todas as características que o nosso Deus do Supremo está apresentando são características de uma pessoa que sempre foi rejeitada na escola ou em qualquer outro lugar, nunca teve respaldo para nada e, desde que entrou na política, conseguiu um protagonismo que nunca havia tido antes. E aí, agora ele está usando isso de todas as formas. Se a gente pegar os vídeos, a, a linguagem corporal dele, quando ele antes dele entrar, antes dele ser ministro do Supremo, dele na época que ele era ministro, na época que ele era político, que é uma das aberrações brasileiras, é presidente indicar político para a Suprema Corte. Aberração isso, uma aberração, a gente não deveria aceitar isso. Quando ele era político, você vai ver a linguagem corporal dele muito mais introspectiva, até no próprio debate, no próprio sabatina que o Senado faz com os candidatos a ministro do Supremo, ele tinha uma feição completamente abatida, de cachorro lerdo. E logo depois dele ter vestido aquela capa preta que esbanja poder e ter se juntado com a corja, que já estava lá mais tempo do que ele, logicamente, e já tinha feito as atrocidades anteriores, mas nunca tinha chegado a esse ponto que o Brasil chegou hoje. Quando ele se juntou com aquela galera, e aquela galera estava precisando de uma pessoa tipo ele para poder jogar todo o encargo da falta de bom senso jurídico, porque os mais antigos não iam fazer isso, não iam se queimar à toa. Então, quando ele entrou, uma das primeiras coisas que ele fez foi o quê? Um dos primeiros atos ilegais que ele abriu foi o quê? Foi o inquérito do fim do mundo. Não foi que ele abriu, ele recebeu nas mãos. Foi o inquérito do fim do mundo. Desde lá, ele está trabalhando, desde que ele entrou, com um poder sobrenatural que ninguém entende. Ninguém entende o poder sobrenatural que um psicopata tem. Um psicopata, cara, um psicopata, ele não tem sentimento, cara. Isso é uma patologia. Um psicopata, isso é uma patologia, ele não tem sentimento. Você pode você pode estar definhando na frente dele, ele não vai estar nem aí, não vai, ele vai fazer as piores maldades que for possível fazer e não vai estar nem aí, ele não tem sentimentos. Ele sempre dobra a aposta. Todas as características desse nosso senhor que está aí hoje em dia fazendo essas atrocidades. Nós deveríamos lutar contra isso, tanto as pessoas de direita quanto as pessoas de esquerda. Se tem uma pauta em que essas duas vertentes deveriam se juntar e lutar contra, era contra isso. Porque não existe e não vai existir na face da terra um regime, uma pessoa que dure para sempre fazendo as maldades que fazem. E toda maldade que é feita contra qualquer pessoa, ela retorna. Todo mundo sabe disso. Vê aí os processos que aconteceram durante o fim do nazismo, os processos que aconteceram contra a Rússia, a Guerra Fria, todas aquelas pessoas que estavam envolvidas naquilo tudo tiveram punições devidas. Então, não há nada que está sendo feito agora que não venha a ter punição futuras. E nós não devemos estar nesse lado da moeda. Nós devemos, de fato, defender a democracia. Se a democracia for barulhenta, você tem que aprender a ouvir. Se a democracia for silenciosa, você tem que aprender a falar.
Simplesmente desse jeito. Só que hoje em dia nós vemos que as mídias, as redes de TV, rádio, internet, tudo tem monetizado bastante com esse teatro que está acontecendo na política brasileira. Eles têm monetizado demais, têm ganhado muito dinheiro. Todos os sites que você abre, é tudo política. Aqui, ó, abri aqui, ó, digitei aqui, notícias do dia, tudo política aqui, é Bolsonaro, Lula, Fux, Trump. A maioria é política, cara. Então, a política virou um entretenimento em tempo real, virou o grandíssimo reality show do Brasil hoje em dia. As funções do STF e as medidas que eles têm tomado, entendeu? Aí vai as pessoas que são a favor vai elogiar, as pessoas que são contra vão criticar e assim o reality show vai virando, virando e a população sofrendo, só se fudendo, pai. O povo está se fudendo, meu irmão, passando fome enquanto esses caras brigam por um poder que nunca foi deles, irmão. O poder sempre foi do povo. E aí, a grande tristeza que nós temos é que as pessoas estão vendo isso à parte, uns gostando e outros não gostando, mas ninguém faz nada, sendo que nós deveríamos nos juntar para ir contra isso. Para você ver que as decisões do nosso Deus terrestre aqui não é unânime, o Fux ontem ele deu o parecer dele, né? Que estava faltando. Eles já tinham formado maioria a favor de manter lá, né, as restrições ao Bolsonaro, e aí Fux faltava. E ele deu o parecer dele contra, contra. E um parecer muito mais técnico do que o nosso Deus fez, entendeu? E aí o que acontece? Os ministros que votaram, os 4 ministros que votaram, que já tinham dado voto antes para manutenção das medidas. Moraes, Carmen Lúcia, Flávio Dino, Zanin. Zanin, indicação de Lula. Dino, indicação de Lula. Carmen Lúcia, indicação de Lula. Moraes, indicação de Temer. São 3 indicações de Lula. Quer dizer, faz sentido nenhum político colocar lá dentro do Supremo pessoas que são do meio político dele. Cara, eu não consigo entender, mano. Eu não consigo entender, cara. É um negócio tão lógico pra mim, velho. Como é que a gente pode apoiar um negócio desse? O cara era político, o cara era governador, o cara hoje é ministro do Supremo. O cara era advogado do presidente, agora é ministro do Supremo. Como é que a gente consegue? Desgraça, meu irmão. Que povo burro do inferno, meu irmão. Que povo burro, meu irmão. Que tanto país que eu tinha pra nascer, vim nascer logo nesse país de burro, de imbecil que aceita essas coisas só porque odeia o desgraçado do Bozo. Enquanto isso, tá todo mundo passando fome nessa desgraça desse país. E a galera batendo palma para o que esse cabeça de inferno tá fazendo. Enfim, essa é um desabafo mesmo, essa desgraça, porque é o seguinte. A prova tá aqui nessa tem várias matérias durante o dia falando sobre essa desgraça dessa decisão, mas a prova tá aqui de que o Supremo não é unânime. Aí bota um psicopata, filho da puta, para poder tomar as decisões do Supremo, diretamente convergindo com o nosso desgraçado do nosso presidente, tomando as piores decisões do mundo para poder fuder o país. IOF alto, taxa de não sei o quê, tá? Só falta agora a taxa do dedo no cu da população. O cara não tem mais de onde tirar dinheiro nosso. E o povo brigando a favor dessa desgraça. Véio. Aí vem eu, um fila da puta, tanto país para nascer, eu vim nascer no Brasil e na Bahia, nessa desgraça dominada por essa vertente miserável que deixou a população toda miserável. Aqueles que conseguem sair da bolha porque se infiliou a algum político de esquerda miserável também. E tá aí. Nosso país que
está chegando ao nível da Venezuela. Todo mundo passando fome. Hoje em dia o cara ganha um salário mínimo, ele tá na zona da miséria. É um miserável. É um miserável. Quem ganha um salário mínimo no Brasil hoje é um miserável. O cara ganha até R$ 3.000, ele passa necessidade. É um pobre fudido lascado, passa necessidade. E o cara que ganha um salário mínimo é um miserável. Enquanto isso, com aplausos dos pobres mortos de fome que aqui nesse país vivem, com os aplausos dele, a nossa excelentíssima primeira-dama está gastando rios de dinheiro extraído desses nossos R$ 1.500 de impostos. E o nosso grandíssimo presidente da República tem feito as maiores merdas já feitas no país antes. Tudo com o aplauso dos nossos queridíssimos pobres fudidos e lascados que acham que o Deus do Supremo está fazendo as coisas certas e o imbecil do jegue do Lula está fazendo as coisas certas. Foda-se esse país.